Olá, amigos do YouTube, eu sou a professora Catiane. Sejam bem-vindos ao canal Farmatop. Aqui você vai encontrar aulas de farmacologia, legislação farmacêutica, fisiologia, dentre outras. Por isso, já faça aí sua inscrição no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e manter-se sempre atualizado. Hoje eu vou estar falando sobre vias de administração de fármacos. Mas afinal, o que é uma via de administração de medicamentos? É o caminho pelo qual uma droga é colocada em contato com o organismo. Os fármacos, eles podem ser administrados por várias vias. Eles podem ser ingeridos pela via oral ou então injetado numa via, como por exemplo, a via endovenosa. Também podem ser injetados no músculo, a via intramuscular, ou embaixo da pele, pela via subcutânea. Também o fármaco pode ser colocado debaixo da língua, pela via sublingual, ou então introduzido no reto, pela via retal, instalado no olho, pela via ocular, vaporizado nas vias nasais, como no caso da inalação, ou então aplicado na pele, como efeito tópico, que é a via tópica, ou então efeito sistêmico, no caso do adesivo transdérmico. Cada uma destas vias de administração, elas têm objetivos específicos, assim como têm vantagens e desvantagens. E agora vamos conhecer cada uma delas. Como existe tantas vias de administração, como então devemos escolher a melhor via? Isso vai depender das propriedades do fármaco, se ele é um fármaco lipossolúvel ou apolar, ou se ele é um fármaco hidrossolúvel, polar. Isso também vai depender dos objetivos terapêuticos. Então, se existe a necessidade de um início rápido ou não, se existe a necessidade de um tratamento por longo período de tempo, ou ainda se existe alguma restrição de acesso a um local específico, como por exemplo, no caso de pessoas que se encontram inconscientes. A via ela é escolhida para que o fármaco seja capaz de atravessar as barreiras apresentadas pelo corpo e entre nos tecidos corporais, ou seja, na célula-alvo. As vias de administração, ela tem uma classificação. Então, a via tópica, ela é constituída da pele, da epidérmica, inalatória, a via auricular, a via intranasal, a via oftálmica e a via retal. No caso dessa via retal, quando o efeito é somente local. Temos também a via enteral, que é constituída pela via bucal, pela via oral, pela via sublingual e pela via retal, quando se deseja um efeito sistêmico desta via. Ela também é classificada pela via parenteral, que é dividida em indireta e direta. A via parenteral indireta é constituída da via cutânea, que é a transdérmica, pela via inalatória, pela via conjuntival, pela via rino-orofaríngea e pela via geniturinária. Já a via parenteral direta, ela é constituída da via intraarticular, intraarterial, intradérmica, intratecal, intraperitoneal, intramuscular, intravenosa e a subcutânea. Algumas vias de administração podem ser usadas tanto tópicas
quanto sistêmica. Isso vai depender das circunstâncias. Como, por exemplo, a inalação de droga para a asma visa agir sobre as vias aéreas. Então, o paciente que tem asma, ele tem as vias aéreas obstruídas. Neste caso, a inalação serve para desobstruir estas vias aéreas. Enquanto que a mesma inalação, porém de anestésicos voláteis, visa agir sobre o cérebro e, nesse caso, ele tem um efeito sistêmico. Então, a inalação, ela pode tanto ter efeito local quanto um efeito sistêmico. Isso vai depender do fármaco que está sendo ministrado por esta via. A concentração plasmática do fármaco varia com o tempo e depende da dose administrada e da via de administração. Então, a quantidade de fármaco que será encontrado dentro da circulação sistêmica, da circulação sanguínea, vai depender da dose do medicamento administrado e também da via que foi administrado esse medicamento. A biodisponibilidade varia conforme a via de administração. Mas o que é biodisponibilidade? Biodisponibilidade significa a quantidade de fármaco e a velocidade com a qual esse atinge a circulação sistêmica. Então, por exemplo, um fármaco que é administrado pela via intravenosa, ele tem biodisponibilidade de 100%, porque 100% da dose administrada está na corrente sanguínea, porque na via intravenosa o fármaco ele já é administrado automaticamente na via intravenosa. Já a via oral, a biodisponibilidade nunca será de 100%. Por quê? Porque no processo de absorção deste fármaco já pode se perder medicamento. Por quê? Devido ao metabolismo de primeira passagem. Mas nós vamos falar sobre tudo isso mais adiante. O que vem a ser via de administração enteral? Significa que o fármaco ele passa dentro do intestino ou mediante a ele. A via enteral, ela tem um efeito sistêmico. Pode ser administrada pela boca, que é a via oral, pelo tubo gástrico ou pelo reto, que é a via retal. A via oral é a administração de medicamento pela boca e sua absorção é no trato gastrointestinal. Então, o medicamento ele é colocado na boca, ele é deglutido e ele é absorvido no trato gastrointestinal. O nosso estômago ele é revestido por uma membrana espessa coberta de muco e tem alta resistência elétrica. Já o epitélio do intestino possui uma área de superfície extremamente grande. Ele é fino, tem baixa resistência elétrica e sua principal função é facilitar a absorção de nutrientes. A forma não ionizada da droga, ou seja, a forma molecular, será absorvida mais rapidamente do que a forma ionizada em qualquer lugar do trato gastrointestinal. No entanto, a velocidade de absorção de um fármaco no intestino será maior do que no estômago, mesmo quando o fármaco estiver predominantemente ionizado no intestino e em grande parte não ionizado no estômago. Por quê? Porque a área de superfície do intestino ela é maior do que a área de superfície do estômago. Quais são as vantagens da via oral?
Ela tem como vantagem a facilidade de administração, ou seja, qualquer pessoa pode se automedicar. Também é uma via de administração mais comum, mais cômoda, mais barata. Também tem como vantagem a distribuição do fármaco lento, evita a ocorrência de níveis sanguíneos de uma forma rápida e, com isso, ocorre uma menor probabilidade de efeitos adversos. Existe também a possibilidade do uso de lavagem gástrica em caso de intoxicação. Quando se ministra um medicamento, uma cápsula, que é uma forma farmacêutica sólida, esse medicamento ele vai se desfragmentar no estômago, ele vai se dissolver para então ele ser absorvido. Porém, esta via oral, ela também tem suas desvantagens, dentre elas a variação da taxa de absorção, que está relacionado com a motilidade gastrointestinal, com o fluxo sanguíneo e esplênico, com o tamanho das partículas e a formulação do fármaco e com os fatores físico-químicos desse fármaco. Também está relacionado com o efeito de primeira passagem e também ele pode causar irritação da mucosa gástrica. Existem algumas contraindicações para os medicamentos de via oral, dentre eles se o paciente estiver com náuseas e vômitos, também com diarreia e também aqueles pacientes que têm dificuldades para engolir. Uma outra desvantagem da via oral é o metabolismo pré-sistêmico, ou seja, o efeito de primeira passagem, onde parte do fármaco administrado por via oral é absorvido no trato gastrointestinal, mas não chega à circulação sistêmica porque é metabolizado, ou seja, inativado ao passar primeiro pelo fígado. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula darei continuidade a este conteúdo e estarei falando sobre a via sublingual. Obrigada e até lá!